está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá junto com você aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, né, pode aproveitar lá, tem muita coisa bacana pra você acompanhar, inclusive desse final de semana incrível de automobilismo, né, inclusive com destaque lá, claro, pro Grande Prêmio de Mônaco, com cobertura em loco da F1 Mania, textos do Rodrigo França lá e tudo mais, que estava em Mônaco, né, e muitas outras coisas também, aplicativo, redes sociais e tudo mais. Então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui de volta às segundas-feiras pós-corrida, né? Muito prazer, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, né, Garcia? De volta nas segundas-feiras e que segunda-feira especial também, né? Porque ressaca, hein, cara? Final de semana foi brabo de velocidade. Tivemos o Grande Prêmio de Mônaco, também a Indy 500, teve a Coca-Cola na NASCAR, eu nem sei se teve ou se não teve, Garcia, eu dormia, era de madrugada, tava pra acontecer, enfim, foi realmente bastante como agitado, né, cara? Apesar do frio, bastante quente o nosso final de semana, aqui coroado aí com a vitória do Leclerc em Mônaco, e sobre isso que a gente vai falar no primeiro bloco, né? Charles Leclerc. No segundo, Garcia, ainda sobre Mônaco, tivemos aí dois acidentes, né? Sérgio Pérez e Magnussen, depois Esteban Ocon, Garcia, né? Então, ele, o culpado ali pra cima do Pierre Gasly, mas a gente fala mais disso no segundo bloco. Pra fechar, né, um pouco ainda do final de semana, tem Indy 500, Garcia, e também aí uma boa notícia, né? A Band, que chegou a aparecer na vice-liderança da audiência aí com o Grande Prêmio de Mônaco, Garcia. Boa, perfeito. Eu fiquei esperando você falar, Gavi, vou te dar a chance, eu fiquei esperando você falar da ressaca da Fórmula 1, Gavi. Putz, é verdade, é que eu tomei um outro caminho, né, que eu fui por frio e calor e velocidade, mas eu ia dizer que depois de tudo isso, né, Garcia, desse final de semana intenso, a ressaca é braba, né, ressaca é braba e coroada com esse friozinho, chuva, aquela preguiça danada de segunda-feira, Garcia. Agora sim, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, 27 de maio de 2024, começando tudo de novo. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, pra gente começar esse nosso F1 Mania em ponto, nessa segunda-feira por aqui, vamos falar sobre Grande Prêmio de Mônaco, vencido pelo piloto da casa, né? E você sabe que quando a gente fala assim, o piloto da casa voltou a vencer, dá a impressão que a gente vai falar do Grande Prêmio da Holanda. Não, é Grande Prêmio de Mônaco mesmo. Charles Leclerc venceu aí depois de 78 voltas no Principado, ou 77 para alguns, né? Mas enfim, com Oscar Piastri na segunda posição, Carlos Sainz em terceiro, Lando Norris em quarto, George Russell foi o quinto, Max Verstappen foi só o sexto colocado, Hamilton foi o sétimo, Yuki Tsunoda o oitavo, Alexander Albon o nono e Pierre Gasly fechou a zona de pontuação aí, com Fernando Alonso em 11º, 12º Daniel Ricciardo, 13º Valtteri Bottas, 14º Lance Stroll, 15º Logan Sargent e Guan Yu Zhou fechou a corrida na última colocação. Abandonaram Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Sérgio Pérez e, como a gente falou, aí o Gavi destacou bem, Esteban Ocon. E Gavi, acho que são dois os destaques pra gente fazer nessa corrida, acredito, né? Primeiro, e a gente vai fazer um destaque, claro, são três os destaques, na verdade, perdão. A gente vai dar um destaque especial no segundo bloco para os acidentes e tudo mais que aconteceram na primeira volta, mas os acidentes, de alguma forma, sem falar deles ainda, eles acabaram mexendo com o destino do Grande Prêmio de Mônaco, porque se tem alguma coisa que pode acontecer em Mônaco, com o tamanho desses carros e a falta de espaço para se ultrapassar, se é uma coisa que pode acontecer e a gente ter uma mudança ali na estratégia, a parada dos boxes, um instinto mais longo, um instinto mais curto, um undercut, alguma coisa assim, coisa que não teve porque depois da bandeira vermelha todo mundo trocou pneu, né?
Ninguém mais precisava parar nos boxes. Mônaco não é uma pista que gasta muito pneu, então os pilotos conseguiram todos irem até o fim. Bom pro Leclerc, que fez essa pole em casa aí pela terceira vez, e dessa vez nada poderia atrapalhar o caminho dele para essa primeira vitória em casa, né, Gavi? É isso, Garcia, nada, nem um pit stop errado da Ferrari. A gente destacou no PF de ontem que, não é verdade, que o safety car ali no começo, né, os acidentes da primeira volta beneficiaram mais o Leclerc, né, Garcia, que teve uma corrida muito tranquila e que poderia sofrer com alguma estratégia diferente, com alguma intercorrência no pit stop, né? A gente brincou da pressão que a Ferrari tem, e teria uma pressão sim, né? Foi a primeira vitória do Leclerc em Mônaco, né? Em todas as categorias aí, ele nunca tinha vencido em casa, né? Carregava essa zica aí de não conseguir vencer, porque já largou na pole, já teve oportunidades, né, Garcia, não convertidas em vitória. E ontem, então, tudo deu certo aí, a começar pelo esse safety car que tirou a estratégia, né, Garcia? E assim, a gente teria sim, Garcia, não fosse o safety car ali, eu acho que a gente teria chance de ter tido alterações ali nas posições, porque os 4 primeiros colocados largaram de duros, né? Sim. E aí vinha atrás Hamilton, Verstappen e Russell, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, né, Garcia? Mas eles 3 com pneus médios, então ali a gente tinha estratégias diferentes traçadas ali para os 3 primeiros, que acabaram sendo minimizadas, então, né, quando o safety car entrou aí, deixou o caminho livre pro Leclerc, né, Garcia? Mas além disso também, eu acho que o Leclerc soube administrar bem a corrida, né? Não quero dar mérito aí, tirar o mérito do Leclerc, porque a gente fala da desafio pista e piloto, e ele superou lá 78 voltas também, sem nenhuma intercorrência, né, Garcia? Então, mérito pro Leclerc também. Boa, perfeito, é isso. E Gavi, em cima desse grande prêmio de Mônaco, uma coisa muito legal você ter citado esse lance do Leclerc, porque é um cara que a gente pega no pé, a gente gosta até, a gente se diverte pegando no pé dele, mas méritos pro Leclerc, pelo amor de Deus, longe de tirar esses méritos. Tem um texto do Rodrigo França, Gavi, lembrando que o Rodrigo França tem acompanhado algumas etapas em loco, né, cobrindo pra F1 Mania. Ele postou um texto hoje, tá lá no nosso site, né, f1mania.net, que ele cita um dado interessante, que ele fala assim: maio teve 3 pilotos diferentes, 3 equipes diferentes vencendo, e aí ele fala, temos um campeonato, e aí ele vai numa linha, e o texto é bom, né, tem outras coisas lá, então recomendo mesmo a leitura, mas ele fala uma coisa muito bacana, que ele fala, será que as turbulências fora das pistas vão atrapalhar a Red Bull, em especial o Verstappen? Aí ele fala assim, o França: se você me perguntasse no mês passado, minha resposta seria não, mas depois de um mês de maio, com melhora da Ferrari, com melhora da McLaren, queda de rendimento ali da Red Bull, né, não do Verstappen, da Red Bull, né, e ele deixa no ar que a situação mudou bastante, né, e foi o que a gente viu nas 3 últimas etapas, né, em especial no caso da McLaren, com gerenciamento de pneus muito bom, e a gente viu isso ontem de novo, inclusive, né, mas Mônaco não dá pra ultrapassar. E a gente viu uma chegada. Parênteses, Garcia, mas a McLaren parecia que era a única que tinha condições, né? Exato. Que tinha pneu. Exatamente. Ali. Mas segue isso. Aí. E é algo que faz diferença. A gente tem essa chegada da McLaren em Mônaco, pista de baixa e tal, né? A Red Bull já estava lá, mas ela parece ter sido alcançada. A gente falou muito no Parque Fechado ontem da dificuldade de alguém tirar esse título do Verstappen. A gente tá falando do Verstappen, a gente tá falando do líder do Mundial. Tem uma certa folga pro Leclerc ali ainda, mas o campeonato parece que vai se desenhando aí pra ficar bem legal daqui pra frente, né? Com certeza, Garcia, com certeza. Eu ontem gravei um vídeo também que publiquei no meu Instagram, Garcia, o Gabriel Gavinelli, e tá no site F1 Mania também, né, no @site F1 Mania, e eu terminei dizendo isso, cara, né, que Mônaco, né, até vou tentar lembrar aqui, não vou tentar lembrar não, vou colar, né, Garcia, que é mais fácil, que eu tenho aqui todos os rascunhos, né, mais fácil eu colar do que eu tentar lembrar. Né, mas eu cheguei na conclusão, né, eu coloquei assim, que Mônaco, né, se não motivou pelas ultrapassagens que de fato não aconteceram na corrida, né, deixou a esperança que daqui pra frente teremos mais pilotos disputando a vitória,
né? E terminei dizendo que sonho esse prometido aí com as novas regras da F1 lá de 2021. Então deu realmente essa impressão, né, cara? Veio pra coroar essa... É o que a gente tem falado aqui no podcast, né, Garcia? Que a prova real vai vir, né, o tira-teima vai vir agora na Europa, né? A gente vai aí primeiro pro Canadá, depois pra Europa lá, então com Barcelona, Áustria, e aí a gente vai ter uma boa ideia realmente dessa hierarquia do grid aí. Mas o cenário hoje é esse, né? Essa é a esperança de que a gente pode ser que chegue essas 3 corridas e a Red Bull domine e acabou, né, Garcia? Acha alguma uma pecinha, aquele parafuso que a gente falou que o Newey tirou, hein, Garcia? Pode ser que eles encontrem e preguem de novo lá no carro. E por isso que a gente precisa dessas etapas. A gente tá só em 1/3 ainda de toda a temporada, né? São 23 corridas. 24. Né? Fechamos 1/3 ontem. Verdade, 24. Então tem bastante coisa ainda para acontecer, né, Garcia? A 8ª corrida aconteceu ontem, só tem mais aí muita corrida pela frente. Então eu acho que o título do Verstappen, neste momento, ele tá ameaçado, né? A vantagem pro Leclerc é 34 pontos, alguma coisa assim, né, Garcia? Pode ser diluída facilmente, principalmente se a gente continuar com esse cenário. Óbvio que eu não espero ver o Leclerc sempre em sexto, mas suponhamos que a Red Bull tenha caído para a 3ª força do grid, Garcia. Então ele teria que ser o 5º ali. Aí a gente, como se trata do Verstappen, é o que a gente falou ontem no PF, né, no Parque Fechado, talvez ele leve lá o tempo dele e consiga um pódio, um 3º, 4º, já seria um grande resultado para um carro, né, feito para 5ª colocação. Depende muito do cenário. Então é isso, a gente sai de Mônaco com essa esperança, né, de que sim, a gente vai temos mais carros já na disputa. Parece que a Red Bull foi alcançada pela McLaren e também pela Ferrari, né, mais ainda pela McLaren, Garcia. Eu arrisco dizer nesse momento isso. McLaren, muito em conta do que você disse, do gerenciamento de pneus, né, parece que tem um carro mais equilibrado para um campeonato, né, não pontualmente, talvez não para todas as corridas, mas pensando num campeonato com 24 corridas, né, acho que a McLaren nesse momento está à frente também, mas é isso, vou pedir 3 corridas, Garcia, né? E claro que a gente vai analisando cenário a cenário, né? Se Canadá der Ferrari e der McLaren de novo, já é menos 33% de chance, né, Garcia, da Red Bull. E isso vai baixando. Então é isso, cara. Lembrando que o Canadá é mais uma dessas pistas com muita personalidade, né? Ela é meio fora da reguinha ali da Fórmula 1, né? Exato, Garcia. É uma pista com muitas curvas de baixa. A gente tem bastante curva de baixa, com bastante reta, então exige do carro em alta velocidade, exige do carro em baixa. A gente tem curvas de altas também, que são, assim, definitivas, né, para uma boa volta, rumo dos campeões. É espetacular, né? Ela exige de tudo né, por isso que ela é tão bacana, assim, ela tem de tudo, né, pra você passar ali. Ela só não tem subida e descida, né, Garcia? Que é plano, o resto, né, só falta isso. Boa. Mas é um desafio grande e, de novo, não significa, né, mas se a McLaren ganhar lá de novo, então a McLaren, justamente por isso, não, né, Garcia? A gente tem que ter mais um tempo, né, pra estabelecer, olha, a favorita agora é tal, né? Nesse momento é difícil cravar uma equipe favorita, Garcia. Boa, ao contrário de Mônaco, Montreal tem alguns pontos de ultrapassagem, né, uma pista mais larga, inclusive, e a Red Bull ela tem apresentado, até o Helmut Marko chegou a comentar ontem, né, que a Red Bull, o carro da Red Bull tá lidando mal com o ataque às zebras, né, e a gente viu isso em Imola, a gente viu isso em Mônaco, em Montreal tem algumas, e em Barcelona, por exemplo, elas já são mais suaves, se bem que no setor 2 eu acho que tem algumas zebras altas ainda, né? E talvez até em casa pode ser que a Red Bull, quando eu falo em casa, ali, GP da Áustria, a Red Bull sofra um pouquinho com isso, se bem que também até lá a gente imagina que a Red Bull consiga resolver esses problemas aí, né? É verdade, Garcia, rapidinho, mas se você pegar o cenário desse domingo e jogar lá no Red Bull Ring, eu acho que a Red Bull ia ficar atrás, cara. Tudo bem que é uma pista diferente, óbvio, mas enfim, a gente
dessas últimas 3 corridas aí, fazendo um mix aí, jogando lá pra Áustria, fazendo uma perspectiva, arrisco dizer que a Red Bull seria a terceira força neste momento lá também, Garcia. Mas é isso aí. Só pra gente passar essa parte de Mônaco aqui, Gavi, tanto Verstappen quanto Hamilton falaram sobre Mônaco em si, né? O Verstappen falou que é necessário mudar algumas coisas, né, para tornar a corrida mais emocionante em Mônaco, né? Ele falou que de repente daria para mudar alguma coisa de estratégia. E o Hamilton, ele propôs também algumas mudanças. Ele falou assim, a gente precisa encontrar maneiras de apimentar a corrida, talvez 3 paradas obrigatórias, algo assim, para agitar um pouco as coisas, quem sabe. Eu acho que as pessoas ficaram muito impactadas com a bandeira vermelha, que no fim das contas eximiu os pilotos ali da responsabilidade de terem que parar nos boxes, e as pessoas agora estão indo só por esse caminho. Não significa que a gente vai ter sempre ali uma bandeira vermelha na primeira volta, então ano que vem, por exemplo, a gente vê a volta dos pitstops em Mônaco, sei lá. Mas, claro, Mônaco, com esses carros grandões, assim, eles vão continuar sendo assim, e vai continuar sendo aquele desafio diferente que a gente sempre fala, né? Vai ser sempre esse desafio, né, Garcia? E vai ser sempre essas reclamações também, né? Também, boa. Não vai ter jeito, sempre depois vão ter ideias aí mirabolantes, não tô nem falando que a ideia dos pitstops é uma ideia mirabolante, nesse caso nem parece, mas assim... Depois sempre vem gente inventando, mano, não, tinha que ser corrida, eu vi alguém falando, tinha que ser só corrida sprint, alguém falou isso, tinha que ser 2, 3 corridas sprint. O Vitor Berto. Foi o Vitor? O Vitor zoando o comentário dele, mas não tinha, cara, tinha que ser isso. O que eu concordo, até você falou do Vitor, ele falou uma coisa que eu concordo, que aí não tem a ver com o Mônaco, mas tem a ver com a regra da Fórmula 1, que é o lance da bandeira vermelha, você poder trocar e aí o pit stop ser anulado, né, Garcia? Eu manteria isso, porque você poder trocar as coisas na bandeira vermelha é mais por uma questão de segurança, né? A regra veio nesse sentido, então na bandeira vermelha você pode arrumar o carro ali por uma questão de segurança, mas aí eu manteria a ordem do pit stop, entendeu, Garcia? Você tem que fazer uma parada ainda, né, pra trocar um pneu, né? E acabou, então teria um pit stop obrigatório. Fosse assim a regra ontem, a gente teria tido o safety car, todo mundo teria trocado de pneu, mas aí teriam novamente que fazer uma parada, né, Garcia? E aí, só que isso não diz respeito a Mônaco em si, é mais ao campeonato no geral, né? Quanto a Mônaco, eu acho que não tem o que fazer, cara. Ou gosta, ou odeia, ou ama ou odeia, né, Garcia? Lá é o desafio pista-piloto, a gente repete isso muito, mas de fato né? Isso é somado aí com a característica de cada carro, então, né, pro Verstappen era muito difícil, porque ele não podia atacar as zebras, para outros não tem tanta reta, então sofre uma pressão ali antes da Sandevaux, né, na reta principal, enfim, cada um lida com seus problemas e sai da melhor forma possível, cada um né, com seus eu acho problemas. que é sobre cada um com seus problemas, né, Garcia, é sobre isso. E pra mim tá tudo certo. Agora, eu de fato, eu me incomoda esse lance de quando a gente tem uma bandeira vermelha, você poder, né, na verdade, você acabar com um pit stop obrigatório, porque a regra não é sobre uma parada, né, Garcia? É sobre usar 2 compostos diferentes. Então, foi o que aconteceu ontem, todo mundo foi para os boxes ali, parou, né, na bandeira vermelha, e aí trocou o composto por um composto diferente, então não tinha mais obrigatoriedade de usar outro composto, logo não precisava mais fazer uma parada, né? Isso seria alterado se você coloca lá que é obrigatório que a troca seja feita, por exemplo, durante um pit stop. Boa. Né, Garcia? Você tem que usar um composto diferente durante a corrida, e essa troca tem que ser feita durante um pit stop, então você elimina aí já a paralisação da corrida. O piloto ainda continua mexendo no carro, mas continua obrigatório aí o pit stop depois, Garcia. Show, perfeito. Bom, falamos aqui sobre o Grande Prêmio de Mônaco, que teve alguns assuntos aí pra gente falar, entre eles o acidente da largada da primeira volta, e é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso segundo. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, 27 de maio de 2024. Gavi, a primeira volta foi movimentada. A gente teve 2 acidentes ontem, né? Primeiro,
Vamos falar do Pérez, Magnussen e Hülkenberg, não necessariamente nessa ordem, né? Pode ser, e provavelmente, Magnussen, Pérez e Hülkenberg. O pobre Hülkenberg, ele acabou indo de carona aí nesse acidente, né? Mas fato é, primeira volta, Pérez largando lá atrás, o Pérez sequer passou pro Q2. Deu uma leve deslocada com seu carro e foi completamente atropelado pelo Magnussen, né? A Red Bull do Pérez ficou completamente destruída, né? E o Pérez, até pelas declarações depois, ele falou assim, eu tô um pouquinho abalado, o impacto foi meio forte, né? Aí ele até falou assim, depois vocês olhem minha onboard, em nenhum momento o carro do Kevin chega perto de estar do meu lado, né? Só dá pra ver o muro cada vez mais perto, não tinha espaço para 2 carros. Em algum momento ele tinha que perceber isso, já estive nessa situação muitas vezes, e quando você é o carro de trás, precisa saber a hora de recuar antes que as coisas fiquem perigosas. Aí ele falou assim, ele claramente não deveria estar ali em primeiro lugar, porque só tem uma saída, bater no muro no meu pneu, né? Eu não tinha como dar espaço, ele nem estava do meu lado, né? Ele falou, e o Magnussen disse que foi pressionado pelo Pérez, que o contato era inevitável. Ele falou assim, eu tô muito surpreso por não haver uma investigação, porque a quantidade de danos mostra o quão perigoso foi o toque, né? E no fim das contas, a Fórmula 1 deu lá o no further action, né? Ou seja, não teve investigação, foi considerado acidente de corrida. Porque na subida da curva 1, só explicando, o Magnussen tocou na roda traseira direita ali do Pérez, só que ele continua arrastando, e aí o Pérez vai contra o muro, bate dos 2 lados, acerta o Hülkenberg, acidente muito perigoso, inclusive um fotógrafo foi atingido, foi levado para o hospital, né? Sem ferimentos graves, mas ele inclusive chegou a retomar o trabalho ainda na corrida. Mas perigosíssimo acidente. Pra mim, uma estupidez do Magnussen, Gavi. Foi, eu acho que o culpado final, vou começar pelo fim, o culpado final foi o Magnussen, Garcia, né? E aí, cara, a gente vai analisar o lance inteiro, né? Então, de fato, o Pérez sai com menos é bom, né? Com menos pressão ali na subida da Sandevaux, Garcia, e o Magnussen coloca de lado. Tenta colocar de lado. Só que acontece que a Sandevaux, ela não é uma reta, né? Ela é uma curva. E quando chega naquela curva, o Magnussen não teve espaço suficiente para colocar o que a regra diz, que é o meio carro, o terço do carro ali na frente, né? Passada a roda dianteira, a roda do Magnussen quase tá emparelhada com a roda traseira do Pérez, mas não chega nem a estar emparelhada, Garcia. Tem uma distancinha ainda ali para estar realmente emparelhada, né? Então, faltou ali, e o Pérez, Garcia, importante também nesse momento, porque você fala, mas o Pérez jogou pra cima do Magnussen. Não, o Pérez, ele segue o carro da frente. O traçado, ou seja, e o carro da frente segue o da frente, que segue o da frente, que segue o da frente, né, Garcia? Então, o Pérez segue o traçado da pista, né, e de fato, pelo regulamento, ele não tinha ali, arrisco dizer, como ele disse, eu acho que eu assino embaixo disso, que ele nem viu ali o Magnussen. E aí, por quê? Porque até então, Garcia, poderia o Pérez ter dado espaço, né? Poderia ter dado, apesar de não obrigado ali, o Magnussen tentou passar de um jeito, né, equivocado ali, no mínimo equivocado. Então, poderia o Pérez ter dado espaço ali? Poderia, mas a partir do momento que você não tem o espaço, que você tá vendo que tem um guarda-reio e o piloto na tua frente, você tem que brecar, cara, né? Eu queria até ter acesso aqui. Óbvio que depois do acidente ele breca, né? Mas quando você acontece algum acidente, essa frenagem ela acontece um tempo antes, né, Garcia? Você consegue ver ali né, nos gráficos de aceleração e de frenagem do piloto se de fato ele tentou frear, desviar do acidente, porque o que pareceu pelo onboard é que não. É que ele ignorou o fato ali, vou levar e vou embora. Né? Coisa que acontece, eu até brinquei, né, que acontece muito no kart rental, por causa dos borrachões ali, né, a galera pega e leva embora, né, arrasta, né, o que é um completo absurdo. Então, pra mim, né, o Pérez poderia ter deixado um pouco mais de espaço, apesar de não obrigado pela regra a fazer isso. A partir do momento que ele não deixa esse espaço, o Magnussen tá errado em não evitar o acidente, né? A batida forte que colocou em perigo os dois pilotos e acertou de quebra o Hülkenberg, né? Que vinha atrás ali, ele desvia no primeiro momento, mas no fim a traseira dele acaba pegando ali no Pérez e ele também, então, deixou, né, o time aí, a Haas, fora da corrida, Garcia. Pra mim, culpa total, cara,
assim, eu expliquei aqui, né? O Pérez poderia ter deixado espaço, apesar de não obrigado, então ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, a culpa é do Magnussen, Garcia. É que eu fico tentando imaginar, ali na Boa Rivage, pra quem conhece as curvas por nome lá de Mônaco, né? O Magnussen jamais conseguiria passar por fora ali. Jamais. Só existia um risco. Não tinha o risco dele conseguir ganhar aquela posição. Nenhum. Só existia um risco, ele ir pro muro. E eles foram. E ele vai arrastando, ele vai em alta velocidade, assim. Então, pra mim, um acidente estúpido por parte do Magnussen. E a gente pode pensar como você falou. Que aí eu acho que tem duas coisas. Porque eu aceito se alguém vier pra mim e falar assim, os dois são culpados. Aceito. Ok. Tudo bem, né? O que eu não aceito é falar que, por exemplo, o Magnussen não tem culpa nenhuma de nada, né? E também não aceito a decisão da Fórmula 1 de falar que isso foi acidente de corrida. Porque tem uma coisa. Por que os pilotos são punidos por acidente? Não só por acabar com a corrida do amiguinho, como também pelo risco que isso envolve, né? O Pérez colocou um pouquinho pro lado e tal, mas a extensão, a gravidade do acidente se dá porque o Magnussen vem arrastando o Pérez por fora na rivagem, né? Então, aquilo ali pra mim não faz nem sentido o que o Magnussen fez, né? Me parece, tá? Que a Fórmula 1 se acovardou. E aqui eu sei que me parece que a Fórmula 1 se acovardou perante o Magnussen, que pra ela é muito ruim suspender um piloto, né? Como Sim. O próprio Vitor Berto lembrou ontem, a gente tem aqui os 20 melhores pilotos do mundo na pista, como é que eu vou suspender um e dizer que um dos 20 melhores pilotos do mundo fazem bobagem, né? Fazem caquinha. Então, assim, me parece que a Fórmula 1 se acovardou e decidiu não investigar para não punir o Magnussen, porque o Magnussen tem 10 pontos na carteira de piloto dele, com mais 2 que ele leva, geralmente pontuação por acidente são pelo menos 2. Sim. A Fórmula 1 teria que suspender o Magnussen. Inclusive o Helmut Marko falou sobre isso. Christian Horner, né? E ele falou assim, olha, eu fiquei surpreso que não houve investigação, foi um acidente muito sério, ele coloca a roda por dentro em uma parte da pista que só fica mais estreita, ainda tem isso, né? Porque a pista ali vai afunilando, então espera-se que ele recuasse. Ele não só destruiu a corrida e o carro do Checo, do Pérez, mas também atrapalhou a corrida do próprio companheiro de equipe, então não foi uma manobra muito inteligente, né? Sim, no mínimo, né? No mínimo, pegou leve, né? Porque na verdade, né, enfim, eu só não vou usar o adjetivo idiota aqui, porque esse eu vou guardar pra outro. Mas, enfim, o Helmut Marko também falou que não sabe muito bem sobre motor e chassi. Ele falou assim, mas é um golpe que vai custar caro, porque a Red Bull muito provavelmente vai ter que reconstruir todo esse carro, né? E, assim, bobagem do Magnussen, né? Bobagem do Magnussen, Garcia. É isso, a gente pode dividir um pouco a culpa, né, ali dizer que em determinado momento o Pérez poderia ter cedido espaço, concordo com isso, mas o acidente final, a conclusão do acidente se deu pelo Magnussen, que ele, pra mim, ali no momento final, ele poderia ter evitado o acidente, ou poderia ter no mínimo minimizado, que era ter freado, né? A impressão que dá na onboard é que ele segue com o acelerador, cara. Por isso que eu falei que gostaria de ver, até deveria ser obrigado, né? Nesses casos, a Fórmula 1 ceder, as equipes ter que publicar ali, pra você ver de fato, cara. Porque foi assim que descobriram que em Mônaco, por exemplo, o Pérez propositalmente bateu, né, Garcia? Foi olhando Sim. os gráficos de telemetria, porque você consegue saber se o cara tentou, ao menos, desviar do incidente, né? Que de fato não aconteceu, né? Dá pra ver ali que ele não tentou desviar. Então, é isso, né? O Pérez teria ali... O Pérez errou, cara. Eu acho que a culpa do Pérez tá em 2 momentos. Primeiro, de ter largado lá atrás, Garcia. Acho que isso já é algo assim, puta... Né, você se coloca na confusão, né? Então, esse é o primeiro erro dele. E segundo, ele largou muito mal, cara. Né? Ele saiu ali na subida da Saint-Devoux, ele foi o único que deu condição de realmente alguém colocar por fora ali, né? Sim. Saiu muito mais fraco que o Magnussen, mas não tinha espaço, como você disse. Aí cai onde você disse. Não tinha espaço para o Magnussen fazer, a não ser bater, né? A não ser bater. Então...
O erro final é do Magnussen, sim. E concordo, cara, acho que o incidente, né, não foi investigado porque ele teria que terminar numa punição aí de 2 pontos pro Magnussen, que resultaria, né, em um gancho já na próxima corrida. Boa. Né, Garcia, já ficaria fora aí da próxima corrida, que é o Canadá. Mas essa suspensão vai chegar. A torcida tá lá cantando eu acredito. Bom, aí a gente sai da Boa Rivage, Massenet, Curva do Cassino, Mirabeau, o Hairpin da Lowe's e ali na Portier, que é a curva que antecede a entrada do túnel. O que aconteceu? Bom, vamos lá. Ali tem, acho que, menos espaço ainda, né? Se na Rivage não tem espaço, na Portier acho que tem menos espaço ainda. Mas o genial Esteban L. Ocon, né? Também conhecido como L. Ocon, resolve colocar de lado no companheiro de equipe. Eu vou passar uma Williams aqui para conseguir um ponto a mais para Alpine. Não, ele colocou do lado do Gasly. Os dois se tocaram, o Ocon decolou, abandonou a prova ali, né? E no fim das contas... Levou a pior, né, levou cara? Total a pior, né? O destino foi justo ali naquele momento, inclusive. Disse que cometeu um erro, pediu desculpas para a equipe, né, pelo abandono. Ele falou assim, no final a equipe marcou pontos, como a gente estava esperando, isso é mais importante para todo mundo. Meu carro ficou muito danificado para retomar a corrida, a gente vai revisar tudo em equipe e vai voltar mais forte, erros acontecem. O Gasly ficou muito feliz de marcar o primeiro ponto da temporada, disse que a equipe merece, né? Aí ele falou, se a gente tivesse maximizado os Q3, a gente poderia conseguir mais pontos. Evitou falar sobre o acidente, mas o Ocon sim recebeu uma penalidade, 2 pontos e 5 posições no grid para a próxima corrida, o Grande Prêmio do Canadá, né? E o Bruno Famin, que é o chefe da Alpine, né? Ele ficou muito descontente, né? Falando sobre isso, ficou muito bravo, para falar a verdade. Ficou pé da vida, né? Sim. E ele falou assim, o ataque do Ocon foi completamente fora do normal. Ele falou assim, não é o que a gente queria ver. Haverá consequências, vamos ter que tomar uma decisão difícil, disse o Famin. Gavi do céu, vai fechar o tempo na Alpine, hein? Com razão, né, Garcia? Foi um absurdo, né, cara? Um acidente, uma manobra imprudente, né? Eu caracterizei como um acidente bizarro, porque de fato foi. E assim, a reação do Gasly no rádio, cara, é de uma indignação, assim, ele pergunta umas 3 vezes, o que esse cara... Sabe quando acontece uma coisa no trânsito? Eu sempre gosto de falar do trânsito, porque a gente passa por situações parecidas, né, Garcia? Quando um maluco vem e te faz um bagulho absurdo, que você tipo, é inacreditável, que você fala, não acredito que... Foi como o Gasly se sentiu ali, porque de fato não tinha ali, não à toa a gente não viu nenhuma tentativa ali. Já foi-se o tempo, né, Garcia, em que o carro era menor, os pilotos tentavam ali, agora não tem condições mais, né? Então, em momento nenhum, o Ocon, ele né? Se você vê a onboard do Ocon, em momento nenhum tem assim, da onde ele tirou da cabeça que ele ia conseguir fazer aquela manobra, né? Só se fosse um carro de turismo, talvez, mas acho que mesmo assim ele seria punido, porque no turismo tudo bem que você pode entrar tocando um pouco mais, né, Garcia, tudo, né, esparramar um pouco pra cima, mas da forma ali que tava já posicionado o Gasly, da forma que ele atacou, né, então não tinha como ter outro resultado, assim. Pra sorte da Alpine, não quebrou o Gasly também, né? Que seria injusto demais. O Ocon teve o karma instantâneo dele ali já, né, Garcia? Já teve um instant karma dele e acabou depois tomando justamente essas punições. E assim, não ficou parecendo que no mínimo ele vai ser multado, né, cara? No mínimo. No mínimo dos mínimos, ele vai ser multado. A gente sabe que a Alpine passa por, né, um momento turbulento. A gente falou ontem sobre os pontos, né, Garcia? Então foi o segundo ponto da Alpine só, cara, né? A Alpine tá aí agora na 9ª posição, né, com 2 pontos, empatado com a Williams, na frente apenas da Sauber, que não tem nenhum. E o Gasly, aí fiquei pensando, cara, eu acho que foi por causa disso, mano. Porque o Gasly e o Ocon, eles estão empatados agora, 1 ponto cada um. Exato. Né? O Ocon tinha garantido 1 pontinho lá em Miami,
Então acho que o Locon ficou loucão, falou, não, Garcia, eu vou tacar esse ponto, não vou deixar ele empatar, né? Uma manobra aí muito imprudente do Ocon, que aliás tem marcado a carreira dele, né, cara? Infelizmente, né? Um piloto de agressivo, que você espera, assim, que um piloto tenha coragem, né? Vá pra cima e seja agressivo, mas é complicado, porque de você ser agressivo e de você ser sujo, né? Você ser um piloto, né, sujo, essa é a palavra, é uma linha tênue, né? E tenho certeza que o Ocon tá na lista desses pilotos sujos que a gente tem do grid, Garcia. O Ocon, ele cansou de bater com o Sérgio Pérez quando os dois eram companheiros de equipe na Force India. A gente tem um histórico onde o Verstappen estava liderando um grande prêmio do Brasil aqui e o Ocon foi tentar descontar uma volta do Verstappen no S do Senna, acabou com a corrida do Verstappen, depois quase apanhou lá no parque fechado, né? Foi. Chegou a tomar uns empurrões. Eu gosto de citar isso, porque quando a gente fala quase apanhou, não é que o Verstappen ficou gritando com ele, não, rolou uns empurrões ali, né? Mas quase rolou soco. E assim, infelizmente um piloto que vai sendo marcado por isso sem ter uma contrapartida, né? Que, por exemplo, vamos puxar mais pra trás, sei lá, o Mansell dava das suas, mas, pô, ao mesmo tempo ia lá, fazia grandes corridas, vencia e tal, né? Sim. Outros pilotos que a gente vê, o Ocon não dá nada de retorno pra isso que ele faz de bobo na Fórmula 1, porque é bobo, né? Ele tem um comportamento meio bobo na pista. Ele não dá nada de retorno, então, enfim... É um piloto... É aquele piloto não confiável, né, Garcia? Piloto não confiável, né? E, você tem que confiar no piloto. É rival, etc e tal, mas às vezes os caras andam aí a 330 por hora, um atrás do outro. E, você tem que ser limpo, né, nas atitudes e tal, pra você poder dar... Senão o cara não consegue nem correr. Acontece muito isso. É que da Fórmula 1 isso é minimizado, porque todo mundo ali é muito profissional, e às vezes a gente vê um fora da curva e tal, em alguns momentos, no caso aí do Ocon, mas quando a gente joga pra campeonatos amadores, às vezes você vê umas atitudes assim, que você vê o que eu tô falando, né, Garcia? Que ninguém confia no cara, porque o cara é sujo, o cara não tem uma constância nas atitudes, né, Garcia? Sim. Você não sabe quando que ele vai fazer, se vai ter um acesso de loucura naquele momento, vai tacar pra fora da pista, ou se ele vai ser... Então, assim, é muito complicado você competir com um piloto, assim, que não tem uma constância, né, e que isso, no caso do Ocon, aí vai pro lado da sujeira, né, ontem o que ele tentou fazer ali, o máximo que poderia ter dado, Garcia, pra dar certo, ele teria tirado o Gasly da corrida e teria ficado na posição do Gasly. Exato. Né, que seria o Dick Vigarista, né, porque era o máximo que poderia ter dado daquela manobra de ontem, Garcia. É isso. Bom, falamos aqui sobre as manobras polêmicas do Grande Prêmio de Mônaco ontem e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto. E, Gavi, duas rapidinhas hoje aqui pra gente seguir pra nossa reta final. Primeiro, números de audiência da Band. Ontem, a Band chegou a ser vice-líder de audiência com o Grande Prêmio de Mônaco. Foram números bons ontem, tá? Entre a largada e a bandeira quadriculada, a gente tá falando aí de 2 horas e 20 e pouco de... né? Porque a largada foi 10:03, mas aí teve a bandeira vermelha, então a chegada foi 12:26. A Band teve 3,7 pontos de média, teve picos de 4,4, né? A média da Globo foi 10,1, a do SBT foi 4,2 e da Record foi 3,7. Então a gente tá falando aqui, a Band foi quarta colocada na média. Chegou a aparecer na vice-liderança, mas foi quarta colocada na média. Só para efeitos de comparação, ali a gente teve o SBT com notícias impressionantes e a Record com Pica-Pau que já era o terror da Globo, né? Quando a Fórmula 1 tava na Globo, o Pica-Pau já era o terror, então esse Pica-Pau vitimou um pouquinho a Band agora novamente. Vice-líder como pico, é legal, né? Mas o que me passa a impressão aqui, Gavi, é que se ela ficou em quarto lugar no 3,7, teve picos, é que talvez a pessoa tenha colocado lá no GP de Mônaco, viu que não tava acontecendo nada e tirou, né? Né, Garcia? Com certeza, cara.
é uma audiência pequena, considerando, né, o GP de Mônaco, né, e principalmente quanto a gente já teve de audiência aí. Mas é isso, cara, né, a gente tem, cada emissora tem o seu alcance, e se restavam dúvidas para alguém sobre isso, né, então tá aí, né, muita gente acha melhor o tratamento da Band com o esporte, e que de fato tem mais tempo dedicado, né, ali, tem um respeito maior, sim, a gente vê o pódio, vê as entrevistas, né, no fim da Globo a gente acabava da bandeirada, cortava, né, Garcia, você não via mais nada, né, então há sim um respeito, né, então o que deve atrair, o que atrai mais o fã, mas o alcance é menor, cara, né, e tem várias coisas que explicam isso. Eu falava muito na época sobre isso aqui, que eu tava na pandemia lá em Boituva, né, Garcia? Quando fala lá em Boituva, parece que é lá, mas não é, 120 quilômetros aqui de São Paulo, pertinho, né, tá ali de Itu, uma cidade relativamente grande, né, não sei quantos milhares de pessoas tem, mas, enfim, é uma cidade grande. Lá, com a Parabolic, a Band pega muito ruim, cara. E não é na casa lá, na chácara, não era a minha antena, era todo mundo, né? Eu fiz ali, os vizinhos ali, bem unidos, a galera mora, tudo lá, então, né, fiquei quase 1 ano e meio lá na pandemia, pude conversar ali bastante com o pessoal, e ninguém, né, assistia a Band porque é muito ruim, o sinal é muito ruim, chegava muito ruim, né, e fala, pô, mas tem o streaming, pô, aí você tá falando de capital, de gente que tem internet, pode ver no celular, gente, né, pra mim poder trabalhar lá, eu somos fui nicho, internet, né, rural, exato, somos nicho, cara, é uma parte muito pequena. Então, por isso que eu acho que esse lance da audiência não tem a ver com a forma que a Band trata, né? Muito pelo contrário, tem a ver com uma coisa estrutural aí de alcance realmente da Globo, Garcia. Boa, perfeito. Só pra... você falou 120 quilômetros, é isso mesmo. E 60 mil habitantes em Boituva, olha só. É pequenininha, boa. Pequenininha. Gavi, a gente teve outra corrida ontem, e eu gosto de traçar um paralelo entre Mônaco e Indianápolis, porque são corridas completamente diferentes, mas que elas têm elas têm uma semelhança entre elas. Qual que é a semelhança? Tem 200 voltas em Indianápolis, 500 milhas, né? São 200 voltas. E em 185 não acontece nada, tá? Mas tem troca de posições. Tem troca de posições protocolares, porque o piloto tem que andar atrás de outro, tem que ficar no tráfego ali para economizar combustível. Então, desculpa, tem trocas de posição, né? Tem acidente, tem bandeira amarela. É uma corrida caótica. Caótica, porque elas são completamente diferentes. Eu falei que elas guardam semelhanças, por muito tempo não acontece nada. Em Mônaco, ontem foram todas as voltas sem acontecer nada, entre aspas, né? Indianápolis tem sempre uma decisão muito boa, sempre, exceto quando, infelizmente, a corrida acaba sobre bandeira amarela. Essa é uma grande diferença entre Mônaco e Indianápolis, porque o pré ali, 185 voltas de protocolo, de pilotos enfrentando também uma prova de resistência, a meu ver. Né? Sim. Não lambendo guarda-reio, mas também passando muito próximo do muro e de outros carros, né? Mas ontem a gente teve uma corrida, porque em geral, algo que contribui para isso é que em geral, inclusive, todos os pilotos também estão na mesma estratégia, abre a janela de pit, todo mundo para. Ontem a gente teve uma corrida muito boa, muito movimentada. A gente teve, por exemplo, a gente tinha 3 grupos diferentes ali. A gente tinha o grupo do McLaughlin, que inclusive foi quem largou na pole position. A gente tinha o grupo do Pato, do Newgarden, do Rossi, né, as duas McLarens ali. E a gente tinha o grupo de alguns pilotos ali, o VK, a gente tinha o próprio Scott Dixon, que eles eram meio que os independentes ali. Então ontem a gente teve grupos diferentes nas estratégias ali. Bom para Joseph Newgarden, para Pato Ward e para o Alexander Rossi também, né, que foram os pilotos que disputaram, assim como o Scott Dixon, que disputaram a vitória até as últimas voltas. Mas nas últimas 5 voltas mesmo, do nada o Pato tirou um coelho da cartola, foi pra cima do Newgarden, passou, depois segurou mais umas voltas atrás para dar o bote na última volta,
deu o bote na última volta ao Pato, só que tomou, faltando 2 curvas, um final espetacular das 500 milhas de Indianápolis ontem, né, Gabriel? É isso, Garcia, é isso. Eu acompanhei, confesso que as voltas finais aí, né, estava envolvido aqui fazendo podcast, outras coisas da Fórmula 1 ainda, e quando eu saí, fui lá para as 2 voltas finais, já era 9 horas, 8 e pouco, né, Garcia? 8h40, um negócio assim. Era tarde. Começou tarde pra caramba por causa da chuva. Sim, e sensacional, né, cara? É o que você falou, o paralelo que você traçou aí, acho que tem tudo a ver, né, Garcia? Tem ultrapassagens mais protocolares e as coisas se definem ali em poucas voltas, né? E o final ontem, eu comecei a assistir, não sabia ali como é que tava, né? E aí, o Pato ia ganhar, né? Parecia, né, Garcia? Vai ganhar, tem como, né? E o Newgarden, que aí depois eu vi a corrida, né? Uma geral da corrida. E aí sim, o Newgarden é quem tava ali pra vencer, e o Pato surgiu, né? Como você bem disse, né, Garcia? Surgiu nos instantes finais ali, mas não conseguiu aguentar a posição. Então, assim, final sensacional da Indy 500. Esse ano deu até pra comemorar um pouco, né, Garcia? Porque ele conseguiu abrir uma vantagem ainda na última volta, né? Foi. Suficiente pra levantar o braço ali, comemorar e tal. Indy 500 sempre uma corrida aí que traz muita emoção também, né, Garcia? Eu gosto bastante da Indy, mesmo com tudo atraso de ontem, fiz questão de acompanhar e tudo mais. Entre os brasileiros, o Hélio Castro Neves, ele acabou ficando um pouquinho mais pra trás, e o Pietro Fittipaldi teve um acidente logo na largada, né, o Blomqvist, ele pisou na grama, perdeu o controle do carro, levou o Ericsson e levou o Pietro Fittipaldi junto, eram os 2 brasileiros, né, eles acabaram um pouquinho mais pra trás dessa vez, lembrando o Elinho, que é junto a outros 3 pilotos, o maior vencedor da prova, com 4 conquistas. É um dos únicos 6 pilotos que venceu a Indy 500 2 vezes seguidas. Um deles é exatamente Joseph Newgarden, que venceu ontem, venceu no ano passado, e por isso ganhou inclusive um prêmio, um bônus de $440 mil. Esse prêmio, ele é depositado um pouquinho a cada ano em dinheiro, para quando o piloto vai lá e conquista 2 vezes, né? Então você vai engordando o porquinho lá do bicampeonato das 500, né? Quando um piloto ganha 2 vezes, ele leva aquele porquinho pra casa. Legal isso então, também, né, Garcia? É muito legal. É uma prova... Tem uma coisa que o americano sabe fazer, é um bom cerimonial. Um regulamento legal, né? Eles sabem, eles são bons. E as 500 milhas eles conseguiram. Isso é produção, né, Garcia? Isso é produção, cara. Os caras em produção, né? Não é à toa que os filmes são tudo lá de Hollywood, tudo americano, porque a produção é diferencial. O diferencial é a produção. É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, né, lá no meu Instagram, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz pra falar contigo, Gavi? Pra falar comigo, Garcia, no meu Instagram é @GabrielGavinelli com 2 L's, e tem também meu TikTok, né, pessoal que é do TikTok aí, Gabriel Gavinelli F1 no final, Garcia. Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Tá? Pode mandar mensagem, pode seguir, a gente troca ideia, perguntas e tudo mais, tá certo? Valeu, muito obrigado pela presença de todo mundo por aqui, mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, voltando aqui às ressacas de Fórmula 1 da segunda-feira, né? E a gente se fala na próxima quarta, é isso, muito obrigado pra todo mundo aí, valeu você também, Gavi. Tamo junto, valeu todo mundo, boa semana aí, Garcia, é nóis. Tamo sempre junto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.